Lições Bíblicas, terceiro trimestre de 2017. Lições adultos. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Paz do Senhor, estamos aqui novamente para trazer para vocês um comentário bíblico da lição da Escola Bíblica Dominical, tendo em vista que estamos iniciando um novo trimestre, a razão da nossa fé, assim cremos, assim vivemos. Nesse trimestre vamos trazer ensinamento para os alunos, para a nossa igreja, das bases da nossa fé, no que acreditamos, no que entendemos ser correto praticar perante Deus, pautado sempre pela Bíblia. A lição de hoje, a lição número 1, vai ser ministrada no dia 2 de julho de 2017. Já passamos a metade do ano, né? Inspiração divina e autoridade da Bíblia. Nosso comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares. E os materiais que a gente usa são os materiais da CPAD, né? Aqui está um exemplar da nossa revista. Essa é a nossa capa do trimestre. Aqui nós vamos trabalhar então 13 lições sobre esse assunto importantíssimo para nós nos últimos tempos. Firmar a nossa fé no que cremos, no que acreditamos, porque entendemos que são os últimos dias da igreja na face da terra. Precisamos estar firmados em Deus. O nosso texto áureo diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 1, e o versículo 21. A nossa verdade prática diz: cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então já aprendemos no outro trimestre sobre frutos, falamos sobre caráter, agora vamos esmiuçar esse assunto, né? Vamos detalhar ele. O que é essa regra de fé? Lembrando que nós somos protestantes, então nós temos algumas diferenças, né? Vamos tratar assim, bíblicas, da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós seguimos a Bíblia, o que nós acreditamos ser o correto. O nosso credo religioso é baseado na Bíblia, né? Não na doutrina de uma denominação, não na doutrina de homens, mas sim pautados pela Bíblia. E é isso que nós vamos tratar nesse trimestre. E são lições muito preciosas, são lições que os irmãos podem ver. Essa primeira lição trata da inspiração divina. Depois nós vamos tratar na segunda lição o único Deus verdadeiro e a criação. Nós vamos tratar também a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 5, a identidade do Espírito Santo. E lição 6, a pecaminosidade humana e a restauração a Deus, né? E a sua restauração a Deus, a humanidade aí. Lição 7, a necessidade do nascimento. Lição 8, a Igreja de Cristo. Lição 9, a necessidade de termos a vida santa. Lição 10, manifestações do Espírito Santo. Lição 11, a segunda vinda de Cristo, arrebatamento. Lição 12, o mundo vindouro. E a lição 13 vai falar sobre a família e a natureza, sobre a família e sobre a natureza. Então nós vamos tratar nesse trimestre assuntos importantíssimos para nós. Assuntos que, se nós não nos apercebermos, se nós não buscarmos base bíblica, nós podemos ser enganados aí por ventos de doutrinas, né? Por coisas fantasiosas, por fábulas, mas a nossa crença é na palavra de Deus. Eu convido a você a se inscrever no nosso canal, para que você venha acompanhar aí os vídeos, para você receber em primeira mão a notificação que nós estamos postando o vídeo aí semanal, e venha curtir os nossos vídeos, divulgar, nos ajudar aí, aumentar a audiência do nosso canal, que Deus venha abençoar a sua vida. Eu já quero agradecer a você
que esteve conosco no trimestre passado. Nós tivemos o primeiro trimestre nessa experiência gravando vídeos e agora nós estamos aí gravando a segunda edição, né? O segundo trimestre desse novo assunto. E eu quero convidar você a nos acompanhar, ser nosso companheiro aí, ore por nós, nos ajude, para que Deus venha abençoar grandemente, tanto a sua vida quanto a nossa. Que Deus abençoe. Lição de número 1, a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Nosso material é da CPAD, como os irmãos já conhecem, nosso textório como foi lido, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. E quando se trata de profecia, nós temos que voltar ao Antigo Testamento e rever, que hoje a gente vê que profecia é uma predição do futuro, mas na verdade, quando a gente fala em profecia, está falando da Bíblia, né? Está falando que Deus revelou a humanidade, Deus revelou isso à humanidade, nós vamos estudar sobre isso. Nossa verdade prática, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Cremos que é a palavra de Deus. Cremos que é Deus falando conosco através da sua palavra. Nossa leitura bíblica em classe está registrada na segunda carta de Paulo a Timóteo, do capítulo 3, do versículo 14 ao 17. O objetivo geral dessa lição é conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Que você venha aprender e compreender que esse livro que nós lemos, que nós estudamos, que nós pregamos, é inspirado por Deus. Foi Deus quem inspirou homens a escrever esses livros. Então, nós temos que guardar isso no nosso coração. O Interagindo com o Professor aí traz que o terceiro trimestre do ano estudaremos as principais doutrinas da fé cristã. Eu já fiz um resumo para você das lições que nós teremos, né? Então, o nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares. O pastor Ezequias Soares é autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião e presidente da Comissão de Apologética Cristã da CCADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. E ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Nosso ponto central, cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia. Os nossos objetivos, o tópico 1, reconhecer a revelação e inspiração da Bíblia Sagrada. No tópico 2, mostrar a inspiração divina na Bíblia Sagrada. Tópico 3, explicar a inspiração plena e verbal da Bíblia Sagrada. E o último tópico, saber que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, para não praticarmos heresias, para não praticarmos coisas que Deus não se agrada, achando, indo atrás de doutrinas de homens, né? Então isso nós temos que ficar atento. A nossa introdução diz assim, que a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Deus escolheu alguns homens, né? Nós vamos ver isso, para transmitir a sua palavra, para se revelar à humanidade. E o nosso manual de fé, a nossa essa verbalização de Deus, hoje ela está escrita no que nós chamamos de a Bíblia Sagrada. Esse livro que nós temos, é esse livro que nós estudamos, e através desse livro que nós encontramos a salvação, através das suas palavras, através do cumprir o que está escrito aqui. Então, sua inspiração divina e sua sabedoria, única regra de fé e prática para a nossa vida, constitui-se a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. Não há um outro livro, não há uma outra escritura, não há nada que possa se comparar à Bíblia. A Bíblia é única. Não há nada nesse mundo que possa se comparar a ela. Não há nenhum escrito que você possa dizer assim, não, esse aqui é superior à Bíblia. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a manifestação oral de Deus para nós. É isso que nós temos que entender. Mas o que é a Bíblia? Né? É um livro, capa preta, que muita gente não gosta de ler porque é muito grande, porque não entende, porque tem palavras difíceis. E realmente a Bíblia ela não é um livro simples de entender. A Bíblia não é um livro em que a gente abre e começa a ler e você compreende tudo. Não, a Bíblia ela precisa de algumas coisas para entender, regras de interpretação, e principalmente precisa do Espírito Santo para nos ajudar.
É isso que nós vamos ver agora. O que é a Bíblia? É um livro composto por vários livros, né? A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa livros. Então, uma composição, uma pequena biblioteca, né? A gente vai ver que foram 40 escritores que Deus usou, né? Cerca de 40 escritores, porque tem livros ali que você não consegue determinar quem escreveu, então pode ser um ou pode ser um outro escritor. Então, são cerca de 40 escritores que representavam 19 diferentes ocupações. Olha só, temos pastores, fazendeiros, pescadores, cobradores de impostos, médicos, reis e etc. Por isso que você encontra, às vezes, textos com linguagens mais clássicas, linguagens do cotidiano, linguagens mais rebuscadas, né? Linguagens mais simples. Por quê? Porque foram pessoas diferentes que escreveram. E a palavra de Deus, ela foi escrita para uma nação, para um povo. Então, tudo que você vai ler na Bíblia, você tem que entender o contexto daquela leitura. Para que povo foi escrito isso? Para o povo judeu. Então, muitas das coisas que estão ali se esclarecem através de nós conhecermos a cultura judaica também. Que período que a Bíblia foi escrita? Nós acreditamos que foi em torno de 1.600 anos que Deus foi revelando a sua vontade para o homem. Desde quando Moisés começou a escrever, registrar, né, que a gente tem, vamos tratar aí, o Pentateuco, apesar de que não ser os primeiros livros, o livro mais antigo da Bíblia é Jó, né? Gênesis não é o primeiro livro escrito, mas nesse período que a Bíblia começou sendo escrita, ela levou em torno de 1.600 anos. Olha só. Os primeiros 39 livros da Bíblia foram escritos em hebraico e ao longo de um período em torno de 1.000 anos. Para escrever o Antigo Testamento levou 1.000 anos para ser escrito. Houve um intervalo aí de 400 anos e nenhuma escritura foi redigida. Houve um silêncio de Deus na sua revelação. Porém, Deus se manifestava através, fazia milagre no meio do povo. Deus não abandonou o povo. Foi um silêncio de Deus sobre novas revelações. Depois disso, os 27 livros foram escritos em grego durante um período em torno de 50 anos. Né? Então, porque a gente está até quase 1.600 anos. 1.000 anos, mais um intervalo, mais o tempo de Jesus, depois quando escreveu. A Bíblia na época de Jesus era composta, que acreditavam, né, cria-se, não tinha o Novo Testamento, então era Moisés e os profetas, era a lei, os profetas e os salmos. Então essa era a composição da Bíblia. Até hoje a Bíblia judaica é a lei, os profetas e os salmos. Você não tem o Novo Testamento na Bíblia judaica. Nós vamos ver isso porque mais à frente. A Bíblia é dividida no Antigo e no Novo Testamento. Essa é uma Bíblia que você vai abrir ela, você vai ver Antigo e Novo Testamento. É claro que tem gente que gosta de ler mais o Novo, tem gente que gosta de ler mais o Antigo, mas a Bíblia toda ela é a mesma palavra, ela se completa. E é uma regra de interpretação da Bíblia. A Bíblia explica ela mesma. Porque o texto, para virar uma doutrina, tem que ter mais 2 ou 3 textos falando a mesma coisa. Se não tivesse, for só um texto, aí você pode gerar uma heresia, porque você interpreta um texto isolado, gera uma doutrina, e aí é onde que a gente vê hoje em dia muitas pessoas sendo enganadas, né, por falsas doutrinas. Mas está na Bíblia, mas é claro que está na Bíblia, só que ela não pode ser considerada uma doutrina. Então é isso que você tem que entender, tá? O Antigo Testamento, ele é composto aí por 39 livros, o Novo por 27, então a Bíblia tem 66 livros. É a Bíblia protestante, nós vamos ver essa diferença também. Tem Bíblia que tem mais livros e tem Bíblia que tem menos, tá? Nós vamos entender. A Bíblia ela é referida, né, entre ela como as Escrituras, os seus textos registrados como os oráculos de Deus, a Palavra de Deus, os testamentos ou aliança, né, que Deus fez a primeira aliança, a segunda aliança, vamos tratar assim. A Bíblia o termo Bíblia foi aplicado aí por volta do ano 400 por Crisóstomo, que foi quem deu esse nome aí à Bíblia, né? Até então era tratada como Escritura, a Palavra de Deus
e assim por diante. Que Bíblia que nós temos? Vamos tratar 3 Bíblias básicas para o nosso entendimento. Não estou falando de traduções, porque de traduções nós vamos ter várias, mas o formato da Bíblia com os livros. Primeiro nós temos a Bíblia judaica. Como eu falei para você, a Bíblia judaica ela não possui o Novo Testamento, tá? Ela é dividida em 3 conjuntos: a lei, né, a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, são os 5 livros. Aí depois vem os profetas, né, que é o Nevim, os profetas. Os livros de 1º e 2º Samuel são reunidos em um só livro. Primeiro livro dos reis e os segundos também é considerado um só. E todos os profetas menores é um livro só. Tá? Depois tem Josué, Juízes, Samuel, Reis, né, o livro dos reis, Isaías, Jeremias e Ezequiel. Né? Então você vai ver que os 12 profetas menores aí estão num livro só. E os escritos, né, que é o Ketuvim, que é os Salmos, Provérbios, Jó, Cantares ou Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra, né, Neemias e Livro das Crônicas. Então, a Bíblia judaica ela não possui o Novo Testamento porque o judeu não acredita que Jesus Cristo é o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Portanto, tudo o que aconteceu de Jesus até os dias de hoje para o judeu é desprezado. O judeu não crê que Cristo foi o Salvador que morreu na cruz para nos salvar. Aí nós temos da Bíblia judaica, nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos, né? Nós aí da Assembleia de Deus vamos tratar, outras denominações também, o ramo protestante usa essa Bíblia. Essa Bíblia ela é dividida, vamos tratar assim, divisões para a gente entender a Bíblia, as divisões assim, mais didáticas. 5 livros do Deuteronômio, que vai de Gênesis a Deuteronômio. São os 5 livros, o Pentateuco, que a gente trata aí, que é o mesmo que tem na Bíblia judaica. 12 livros então, de Josué e Esther, que conta a narração da história do povo, que são, primeiro é a parte a lei, o segundo é a história. Depois nós temos a poesia, que são 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão. E profecia, que ela é 17 livros. Então é dividido em profetas maiores e profetas menores. Isso para o Antigo Testamento. O que é interessante aqui é que a nossa Bíblia ela tem 39 e a Bíblia judaica tem 24 livros. 39 no Antigo Testamento e 24 na Bíblia judaica. Porém, os textos escritos são os mesmos. O que há uma diferença de divisão de livros e assim por diante. Mas o mesmo texto que está na Bíblia judaica está na Bíblia protestante. O que muda? Muda só a divisão dos livros, como eu falei. Junto o primeiro, segundo livro dos reis, e assim por diante. Então ela diminui, enquanto o nosso tem 39, a dela tem 24. Mas a palavra é a mesma. Tá? Nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento é dividido nos evangelhos, são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 narrativas sobre a vida de Cristo. Eu gosto muito de uma explicação do pastor Celso Godoy, que ele deu para nós no Estúdio Arananguá, na nossa igreja, e eu marquei isso, que os 4 evangelhos são 4 pessoas subindo no mesmo monte por lados diferentes. Você compreendeu? Cada um tem uma visão distinta da montanha. Cada um tem um olhar diferente da mesma montanha. Porém, lá em cima, o objetivo é o mesmo. Então, os 4 evangelhos narram a história de Jesus aí para 4 povos, vamos tratar assim, para o judeu, para o grego, e aí cada um dentro da sua narrativa. Mas o objetivo é o mesmo, a salvação da humanidade, apresentar Jesus Cristo como Salvador. Trata um livro histórico, que narra a história, que é Atos dos Apóstolos, que vai narrar o nascimento da igreja do 1º século, né? Paulo e suas viagens e por diante. Doutrina, 21 livros, que são as epístolas, cartas à igreja ou a pessoas. Carta à igreja de Roma e carta a Filemon, por exemplo, a uma pessoa. E um livro que é tratado no Novo Testamento como profecia, uma revelação, que é o Apocalipse, que João teve essa revelação na ilha de Patmos. Então, essa é a composição da Bíblia protestante. Aí nós temos a Bíblia católica. A Bíblia católica tem um diferencial que ela tem 73 livros. Então ela é maior que a Bíblia protestante. Ela trata aí do livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque,
a Epístola de Jeremias, 1º e 2º Macabeus e acréscimos feitos em Esther e Daniel. Então a Bíblia católica, ela não é a mesma do judaísmo, da religião judaica. Ela tem acréscimos, tá? Tem acréscimos aí de livros e também em textos. Por que esses acréscimos? Esses livros que nós não temos, eles são chamados apócrifos. São livros que não entraram na Bíblia, que nós entendemos que é a palavra pura de Deus. Por quê? Porque eles não atribuem a si inspiração divina. Primeiro. O segundo, eles não foram considerados de Deus pelo povo judeu. O povo judeu não aceita esses livros, tá? Terceiro, não foram considerados como escritura por Jesus, nem pelos escritores do Novo Testamento, tá? E quarto, contém ensinos incoerentes com o restante da Bíblia. Você vai ver nesses livros que tem oração pelos mortos, que você pode orar pelos mortos e você vai mudar o estado futuro deles. Só que a nossa versão, vamos tratar assim, trata em Hebreus que o homem é dado uma só vida e depois disso o juízo eterno. Então não tem margem para esses ensinos. Então quando a gente trata a questão do juízo, trata a questão da salvação, a Bíblia em si ela é um único ensinamento. E esses livros, eles na verdade eles contradizem. Então por isso que eles não entram no cano, né? Que vem uma palavra aí que é cana de medida, uma medida, ela não passa por esses moldes, então nós não aceitamos esses livros como legítimos. Entendemos que esses livros foram colocados na Bíblia Católica para dar margem a doutrinas, né? A doutrinas que a igreja veio inventar depois dos tempos. Os idiomas que a Bíblia foi escrita. Porque a Bíblia nós temos na tradução em português. Você tem inglês, alemão e aí vai. Só que a Bíblia originalmente ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e pequenas porções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego e tem algumas palavras, alguns trechos menores em aramaico também. Então esse é o idioma original da Bíblia. O interessante é que esses livros que a Igreja Católica adotou, eles são escritos em gregos também. Ele tem esses que a gente trata eles como apócrifos, eles são escritos em gregos. Então são livros escritos depois, são coisas aí que a gente não vai entrar em detalhe. A Bíblia tem um tema central? Tem. Já pensou se a Bíblia fosse falar tudo o que aconteceu? O tamanho do livro que não seria? O apóstolo João diz que está registrado lá alguns milagres. Se botasse tudo que Jesus fez, não haveria livros no mundo, não haveria quem pudesse escrevê-los. Tão grande é a obra de Deus. Então eu vejo na Bíblia, para um entendimento simples, que ela é uma linha da criação da humanidade até a redenção da humanidade. E essa linha, se você analisar, ela está ligada diretamente a Jesus. Porque lá no Gênesis foi prometido que da semente da mulher nasceria um. E essa linha prossegue. Que se você for ler a genealogia de Jesus, você vai ver que o objetivo é narrar a história de Jesus, o plano da salvação. Por isso que tem coisas que a Bíblia não diz. Tem coisas que a Bíblia não explica. Mas nós entendemos que o que a Bíblia fala é o plano da salvação. Então o tema central da Bíblia é o quê? É Cristo. Cristo é o tema central. E durante esses 66 livros, no decorrer de 1.600 anos, 40 escritores, todos escrevem no mesmo sentido. Né? Apesar de você ter livros que não têm a menção de Deus neles, mas são considerados livros históricos e por isso entraram ali, mas o contexto deles no final é que Deus é a solução. Para a gente entender de uma forma bem didática, o Antigo Testamento trata o que? Da preparação para Cristo. Os Evangelhos tratam da manifestação de Cristo, manifestação de Deus, da palavra de Deus verbalizada através de Cristo. O João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra. Atos dos Apóstolos, a propagação. Tratam da propagação de Cristo, o espalhar o Evangelho, ide por todo o mundo.
e a gente entende como explanação as epístolas. É nas epístolas que nós entendemos a conduta do cristão para a salvação. E a consumação é o livro do Apocalipse. É a narrativa de João daquilo que Deus revelou a ele, daquilo que Deus mostrou para a humanidade, né? Então, isso que nós entendemos sobre a Bíblia. Tem um ponto que nós temos que entender, que a Bíblia não é um livro qualquer. Como eu falei para você, ela foi escrita num período muito grande. Ela foi escrita por pessoas, um cobrador de imposto, um rei, um médico, um agricultor, um boiadeiro, enfim, pessoas com várias culturas. Só que Deus é quem inspirou. Nós acreditamos na inspiração por ser e entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando está registrado na segunda epístola a Timóteo, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no versículo 16, que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, é Deus inspirando esses escritores. Mas então Deus, por que uns falam em uma linguagem e outros falam em outra? Justamente por isso. Inspiração. Deus não ditou a Bíblia. Deus inspirou palavra por palavra, conceitos, enfim, e as pessoas foram escrevendo. E eu afirmo para você, com toda certeza, que não tem uma palavra nesse livro que Deus não queria que estivesse aqui. Não tem uma palavra errada aqui. Eu estou falando da escrita original, tá? Dos originais, porque a gente tem traduções e uma Bíblia se diverge da outra em questões de traduções, significados de palavras. Eu estou falando na questão dos originais, daquilo que Deus revelou, daquilo que são considerados os autógrafos, aquilo que foi escrito, aquilo que o profeta recebeu, aquilo que o profeta entregou, né, para a nação. Então a palavra, no texto que eu me referi aqui, em segunda carta a Timóteo, ele vai tratar de uma palavra chamada teopneustos. O que é isso? Essa palavra é dividida. Theos, quer dizer Deus, né? E a palavra aí, pneu, quer dizer essa mesmo, pneu, no grego, tá? Não é o pneu do carro, pneu, ela é o sopro. Então, como se fosse Deus soprando a sua palavra. Deus enchendo a boca do profeta para ele falar. E muitos registraram, muitos entregaram a sua profecia de uma forma oral, e outras pessoas registraram, outros escreveram cartas, e a Bíblia chegou até nós para nos ajudar. Deus falando conosco diariamente. Então, olha só, na Bíblia são citadas palavras humanas, bem como palavras de Satanás. Tem registrado na Bíblia. Está registrado ali. Ah, mas então foi Deus que inspirou essas palavras? Não, Deus inspirou registrar essas falas. Então na Bíblia tem mentiras? Olha o que eu vou te dizer. Na Bíblia tem registro de mentiras, mas a Bíblia não é mentirosa. A Bíblia registra as palavras que foram faladas, mas não é uma inspiração divina para essas mentiras. É Deus deixando que fosse transmitido. Por exemplo, você vai ver no livro do Gênesis, Satanás mentindo. Você vai ver Abraão e Isaac mentindo, mas está registrado na Bíblia. Não é inspiração divina a mentira, mas o registro é Deus que inspirou os escritores para que eles escrevessem e registrassem lá. A Bíblia ela esconde o defeito dos homens? Não. A Bíblia não esconde. A Bíblia, Deus não faz questão nenhuma em maquiar uma verdade para que seja mais bonito a Bíblia. Não, você vai encontrar homens reais. Como eu falei, homens que mentiram. Você vai encontrar Deus falando para Samuel, olha, vem que eu achei um servo aqui segundo o meu coração. Achei Davi segundo o meu coração. E aí a mesma Bíblia vai registrar depois que Davi manda matar um camarada para encobrir um pecado. Deus não faz questão de esconder. Deus não faz questão de pegar as nossas faltas e esconder. Pelo contrário, Deus quer que nós reconhecemos a nossa falha, que nós reconhecemos a nossa debilidade, a nossa carência e nos entregamos a Ele. A Bíblia é um registro disso. Então a Bíblia não esconde, tá? Não esconde.
A Bíblia não maqueia fatos. A Bíblia contém palavras, falas, tá? Então, no palavras, às vezes você vai achar que é uma inspiração. Falas de Deus, Deus falando. Você vai ver homens falando, palavras que homens disseram, tá? Não é inspiração divina, mas o registro foi inspirado. Você vai ver falas do diabo. Você vai ver Deus conversando com o diabo em Jó, livro do Jó. Você vai ver de onde vem, ele vem de rodear a terra. Há um diálogo, e a Bíblia registra isso. Há fatos históricos que registram a historicidade da nação de Israel. Há uma revelação divina nos registros, que daí você vai entender, principalmente o livro do Apocalipse, que é Deus revelando a João os acontecimentos futuros, Deus revelando a Daniel através de visão, através de sonhos, né? E, porém, tudo isso que eu falei da Bíblia, ele se converge no plano da salvação para a humanidade. É Deus permitindo que a sua palavra chegasse até nós. A Bíblia é inspirada de uma forma, inspiração plenária ou verbal. Olha só, inspiração é plenária, significa que a Bíblia é inspirada toda ela, de capa a capa, sobre todo e qualquer assunto. Então, essa revelação, essa inspiração, ela cessou quando João acabou o livro do Apocalipse. Que Deus só fecha o livro e quem retirar uma palavra será retirado da sua parte do livro da vida. E quem acrescentar, lhe serão acrescentadas as pragas, né, que contém nesse livro. Então a inspiração cessou ali. A Bíblia, Deus não usa mais pessoas para esse tipo de inspiração. Você vai ver muitas religiões criadas ao longo do tempo porque alguém recebeu uma revelação de um anjo, alguém recebeu uma revelação de um escrito, de algo fantasioso e inventa um monte de coisa. Não, a Bíblia cessou, a revelação de Deus cessou. Quando João termina de escrever, essa revelação, essa inspiração, ela acaba ali. O que nós temos hoje é o entendimento desses textos. É Deus se revelando a nós através do que já está escrito. Porque por mais que a Bíblia seja antiga, por mais que os crentes tenham a Bíblia em casa, muitos não conhecem a Bíblia. E eu fico triste por isso, porque muitos não têm conhecimento da Bíblia. Então o que acontece? O Espírito Santo, tem um versículo que eu gosto muito, João 14, 26. E ele vos ensinará, o Consolador vos ensinará e vos lembrará tudo o que eu tenho dito. Então, se nós buscarmos a Bíblia, se nós entendermos, procurarmos entender, o Espírito Santo nos ajuda. A inspiração verbal, ela significa que palavra por palavra Deus inspirou para que eles escrevessem. Repito, nos originais, tá? Lá onde Deus se revelou, não as traduções, porque existem traduções que vão trazer concordâncias novas e às vezes muda um pouco o sentido do texto. Estou falando do texto original, daquilo que Deus trouxe para a humanidade. Vamos usar 4 palavras para definir isso. Primeiro, verbal. Todas as palavras são inspiradas, grave isso. As palavras no originais, todas elas, Deus inspirou. Plenária, todas as partes são igualmente inspiradas. A Bíblia não é um livro mais inspirado que o outro, não é uma carta melhor que a outra. Todas têm a inspiração divina e servem, como falou Paulo a Timóteo, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. A Bíblia tem o mesmo peso em todas as suas falas. Ela é infalível, tá? Todas as questões de fé e da moral são certas. A Bíblia não falha. A ciência não conseguiu derrubar a Bíblia até hoje. E eles tentam, eles querem destruir a Bíblia através de provas científicas, mas o que uma das ciências que acaba comprovando a Bíblia é a arqueologia. A arqueologia descobre coisas aí que comprovam a Bíblia, tá? E ela é inerrante. Então, todas as questões da ciência e da história são certas. O que está escrito ali, só que a gente tem que entender, de uma visão, plano da salvação. A Bíblia às vezes não quer ser histórica. A Bíblia não quer detalhar detalhes que não precisam para nós. Está falando da palavra de Deus, tá? Falar um pouquinho sobre revelação. Como eu já citei aqui, Deus se revelou, e a Bíblia é uma revelação porque Deus se revela à humanidade através da Bíblia, através dos textos. E na verdade a Bíblia nada mais é do que a revelação de Deus para nós. Nós só conhecemos Deus por causa da Bíblia, o que Ele se revelou, porque a nossa mente não alcança quem é Deus e a sua magnitude, mas através da Bíblia nós temos o entendimento, aquilo que Deus se deu a conhecer
a nós. E o que não está na Bíblia? Aí não é para nós. Nós entendemos e compreendemos que a Bíblia nos basta. O que tem aqui escrito já basta. Então Deus se revelou através de sonhos, através de visões, né? Isaías tem a sua chamada é muito linda, que ele vê o trono, ele reconhece a sua necessidade. João teve a revelação na ilha de Patmos, Daniel por sonhos e visões, e tudo isso Deus se revelando, né? Deus se revelando através, com certeza inspirando a Moisés a escrever o Pentateuco, a trazer as particularidades dos dias da criação e assim por diante. É isso que a Bíblia traz. Agora, para nós partirmos para o encerramento, quero destacar aqui para você que no ponto 4 da nossa lição diz que a única regra infalível de fé e prática. Esse é o ponto que nós compreendemos. A Bíblia é a única regra, não existe outra. Ela serve para nos ensinar, para nos mostrar, para alertar, para corrigir, para exortar e assim por diante. É a Bíblia. Não existe outra doutrina humana, não existe. Se você for olhar os códigos de lei, as coisas que desde a antiguidade, ela tem um princípio no que Deus entregou ao homem, através da sua palavra. Ela é um livro para corrigir a conduta humana, então orientar, né? Ela é proveitosa para ensinar. As traduções da Bíblia, olha só, todas as traduções, elas têm autoridade na escritura que ela foi traduzida. A Bíblia não perde a autoridade você trazer do hebraico para o português. Não, a Bíblia continua tendo autoridade na sua palavra, porque ela é a palavra de Deus. Por isso que aí tem uma pergunta que o autor faz aqui, mas então, em que idioma a mensagem deve ser pregada? Em hebraico? Em grego? Aramaico? Aí não, na língua do povo, na língua que o povo entende. Estão no Brasil, é português. Se você está na Espanha, é espanhol. Estados Unidos, inglês. Vamos concluir? A nossa conclusão diz: cremos que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus para toda a humanidade e que seu texto foi preservado e a inspiração divina é mantida nas 2.935 línguas em que ela é traduzida, né? Segundo a Sociedade Bíblica do Brasil traz essa estimativa, que cada um possa receber a Bíblia sem restrição alguma, pois ela é a palavra de Deus em qualquer língua que vier a ser traduzida. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero aqui agradecer a você que acompanhou esse vídeo, agradecer aí aos irmãos que estão inscritos no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se aí, compartilhe esse vídeo, dê um like aí, nos ajudem a propagar esse material e que Deus venha abençoar a tua vida. E convidando a você para no dia 2 de julho de 2017, para você comparecer a uma igreja Assembleia de Deus do campo de Arananguá, você que pode, para participar da grandiosa Escola Bíblica Dominical, que com certeza ela terá professores que irão abençoar a sua vida através do conhecimento. Deus abençoe e até a próxima oportunidade.